Graça e paz, eu sou o apóstolo Célio, estou aqui com a apóstola Trícia. Graça e paz. E nós temos uma palavra ao seu coração que é movimente-se. Você precisa entender que você que tem um chamado, você que nasceu de novo, você que é escolhido por Deus nessa geração, você precisa se movimentar. E nós queremos aqui compartilhar, né? Eu e a Trícia, bater um papo, eu e a apóstola Trícia, sobre esse tema tão importante que é o movimento, que é o sinal de vida. E quando nós nos movimentamos, é porque ali há vida. E se a gente for pensar dos grandes cientistas, as grandes mentes pensantes, né, como Aristóteles, Isaac Newton, Galileu, eles mostraram a importância do movimento, né, que há anos faz parte da intelectualidade humana. E a gente vê isso em toda a natureza. É a Terra que gira em torno do seu eixo e ao redor do Sol. E a gente vê o movimento, a Terra em dois movimentos. Ela movimenta ao redor de si mesma e movimenta ao redor do Sol. Então a gente percebe que o movimento, ele está em tudo, a começar do nosso próprio planeta. Se movimenta ao redor de si mesmo e se movimenta ao redor do Sol. A gente sabe também dos nossos órgãos, né? Os nossos órgãos internos, os dois principais, não que sejam os principais, mas um dos principais, que é o nosso coração, que ele tem dois movimentos, a sístole e a diástole, e também temos o nosso pulmão, que é a inspiração e a expiração. Então são dois movimentos que esses dois importantes órgãos fazem para que o nosso organismo tenha vida, para que nós possamos respirar, para que a gente possa ter a circulação sanguínea. Então a gente percebe que até mesmo dormindo, né? Estamos em movimento. Então, o quanto é importante para que estejamos vivos, estarmos em movimento. Não é mesmo, meu bem? Sim, com certeza. E além de estarmos, quando você usa essa expressão, vivos, né, em movimento, a gente também entende que nós estamos vivos, movimentando no propósito que Deus tem para a nossa vida. Verdade. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, que é o nosso principal movimento, né? No início de tudo, da criação, o Espírito de Deus já movimentava-se. Isso. Verdade? Verdade. E quando a gente percebe o próprio Deus, o Pai, para que Ele faça algo por nós, Ele movimenta o céu nos entregando Jesus. Verdade. Então, quando a gente percebe essa palavra movimente-se, movimento, movimentar-se, é do coração de Deus que a gente se movimente. Sim. Jesus, o Filho de Deus, aquele que era único, passou a ser primogênito por mim, por você e por todos nós. Então houve um movimento do céu por amor a nós, por um propósito para nós. E eu vejo que quando nós vemos o Verbo se fez carne, Jesus, a própria palavra, né? Ele movimentou também por nós através de um decreto de um movimento de Deus Pai. E quando Jesus na terra, na forma de homem, para que eu entendesse, para que você entendesse, para que todos nós pudéssemos entender, o tempo todo foi movimentando. É verdade. Desde o ventre ele movimentava, ao ponto de quando houve aquele encontro maravilhoso de Isabel e de Maria, os ventres se movimentaram. Então, quando tem a presença de Jesus, a presença dele traz um movimento interno e que o externo precisa sentir. O movimento é vida, é Sim. Sinal de poder de Deus, é sinal de estarmos movimentando para cumprirmos e chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Então, quando a gente para pensar, eu acho isso muito maravilhoso. Quando o ventre de Maria, que trazia o Filho de Deus, o próprio Deus, encontra-se João Batista no ventre de Isabel, houve um grande movimento. E é tão importante a gente pensar nisso, que houve um movimento antes, quando o Espírito Santo fala com Maria, houve um movimento no ventre, quando os dois se encontram. Exato. E houve um movimento intergaláctico. Intergaláxico. Correto. Né? Onde movimenta a estrela. A estrela vai se movimentando até o lugar onde Jesus estava. É lindo, e os reis magos, eles
seguiam. Né, eles tinham a astronomia, eles viam a astronomia e eles perceberam que havia um movimento de uma estrela. E eles seguem o movimento de uma estrela. Olha o tanto que isso é poderoso. O movimento da estrela que se moveu até onde Jesus estava, para que aqueles reis magos pudessem ir seguindo o movimento da estrela. Sim, ou seja, a gente entende que aonde... E tem que ser o movimento de Deus, né? A gente precisa estar conectado. Sim. Essa série, quando a gente está conversando, esse mês que a gente está falando de movimentar-se, é um movimento que a gente precisa também estar discernindo pelo movimento de Deus, pelo movimento do Espírito de Deus. A estrela movia-se, né? O Espírito de Deus, na verdade, o mover de Deus levava aquelas pessoas, os magos, os reis magos, até Jesus. Então, Exatamente. Quando a gente é movido por Deus, a gente chega nos locais, nos lugares. Quando a gente é instruído pelo movimento do Deus Espírito Santo, né? Exatamente. A gente chega nos lugares certos. E é tão interessante que os reis magos foram avisados que era para eles voltarem e falar onde Jesus estava, porque Jesus tinha que ser morto. E eles são movimentados pelo Espírito a voltarem para outro lugar. Olha os movimentos, né? E aí, quando José fica sabendo que Jesus ia ser perseguido e morto, ele se movimenta para o Egito. Ele se movimenta para o Egito. Deus então, move-o para outro lugar. Movimenta a família. Então, José, Maria e Jesus são movimentados por Deus a irem para o Egito, até que aquele movimento de mortandade... Aquela atmosfera, né? Se a gente pega esse entendimento, essa clareza que você traz para nós aqui agora, a gente entende que quando nós estamos em movimento, pelo poder de Deus, pela manifestação dele, estar em movimento nos fará sempre estarmos chegando em lugares e saindo de lugares. E recebendo livramentos. Exatamente, que nos livre. Isso, e a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus não sabe para onde vem e nem para onde vai, mas que é movido, direcionado pelo Espírito. Então José ouvia Deus e era movimentado por Deus para gerar livramento para sua família. Aleluia. Para gerar livramento para o seu filho, para Jesus, o Salvador. Então José, Maria e Jesus são movimentados daquele lugar onde Jesus estava para o Egito. Ele recebe o livramento e depois Deus fala com ele: agora, José, você pode se movimentar de novo para o lugar onde você estava. Então, nós precisamos entender, queridos, que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos movimentos de livramento, movimentos de vida, movimentos de unção, movimentos de poder, movimentos da presença. Nós recebemos os movimentos necessários, não é verdade? É, com certeza. Tanto que todos esses movimentos e até os movimentos de irmos, né, levar quem Cristo é. Sim. Eu gosto muito quando a Bíblia diz, né, e no livro de João é uma das passagens que diz que quando André, né, o irmão de Simão, encontra-se Jesus, a Bíblia diz que Jesus passava. Então Jesus estava movimentando. Sim. E João olha e fala: olha, esse, né, é o mestre. Sim. E a Bíblia diz que haviam 2 discípulos de João com ele. E esses discípulos movimentam-se, vão até Jesus e diz: Rabi, mestre, onde o senhor está? Né? Nós queremos ir até a sua casa. E Jesus fala: venham e vejam. Quer dizer, movimente-se. Vem atrás de mim, exato, né? E a Bíblia conta que eles se movimentam e passam uma tarde com Jesus. Sim. Então, movimentos nos geram intimidade, nos geram revelações. Nos aproximam de Deus. Porque o Senhor está no movimento, né? Sim. Que vem do céu ao nosso favor. E depois disso, o André, ele é tão impactado com a presença de Jesus, com a presença do Messias, do Salvador, que ele continua movimentando. Ele vai atrás de Simão, o seu irmão, e diz: eu encontrei o Messias. Verdade. Então, quando nós movimentamos, a gente encontra para nós e podemos oferecer para o outro. É verdade. Então, André oferece Messias para Simão, para Pedro, futuro Pedro. Então, quando eu estou em movimento, eu faço do que Deus tem para mim, mas eu, como exemplo de José, que fez pela família, mas eu também posso estender, né, o que de fato o grande movimento que a cruz do Calvário trouxe para mim e para toda a humanidade. Sim.
E nós precisamos entender que os movimentos geram vida. Com certeza. Os movimentos são um sinal de vida. Onde há morte, não tem movimento. É verdade. Onde há vida, há movimento. Então, o movimento é o sinal da vida. E é tão interessante que a gente vai fazendo essas etapas, né? O Jesus se move no ventre, depois a estrela se move para mostrar onde Jesus está, depois há um movimento para proteger Jesus, depois dá outro movimento para Jesus voltar. A gente percebe que antes mesmo de Jesus se mostrar como Salvador, ele já trazia movimentos na terra. O planeta já se movimentava porque havia a semente de Deus na terra. Foi plantada a semente, foi plantado Yeshua, né? Foi plantado Yeshua no ventre de Maria. E Jesus então já movimentava o planeta, movimentou as estrelas, houve uma movimentação sobrenatural, intergaláxica. e movimentou, por quê? Porque não era qualquer um que estava pisando na terra, era o unigênito, que depois, como você mesma disse, se tornou primogênito. Então a gente precisa receber essa palavra na nossa vida, que você receba essa palavra de movimente-se. Você está parado? Qual é a área da sua vida que está parado? Qual circunstância que está parado? A despeito da dor, a despeito das dificuldades, o que você precisa é se movimentar. O movimento é um sinal até para Deus. A pessoa que fica parado, ela não vai fazer nada, ela não vai alcançar nada. Porque até o movimento é um sinal de fé. Às vezes você não quer levantar da cama, mas levanta. Às vezes você não quer falar de Jesus, fala. Às vezes você não quer ir trabalhar, mas vai. O seu movimento é uma semente que é plantada no plano espiritual e algum dia o seu movimento ele vai ter como que eu posso dizer? Uma resposta. Isso, uma resposta. É como se fosse a palavra ação, uma reação, que eu quero dizer. Você movimenta e o plano espiritual vai se reagir segundo aquilo que você se movimenta diante de Deus. Até porque Deus já está se movimentando. Deus já está trabalhando. É verdade. Independente da situação ou das circunstâncias ou de algo que tem tentado te paralisar, que é o contrário de movimentar-se. Sim. Quando o apóstolo Sérgio diz aqui, dê um passo. Não precisa ser muito, não precisa ser grande, não precisa ser longo. Você só precisa desejar dar o passo. É verdade. Porque quem vai te movimentar é o próprio Espírito Santo de Deus. É verdade. Então, movimente-se. Movimente-se. Essa é a palavra do mês de maio. Assim como aquelas águas se movimentavam e as pessoas doentes entravam naquela água e eram curadas, Deus está movimentando o plano espiritual sobre a sua vida, movimentando a água, essa água espiritual. A gente pode usar essa analogia na sua vida, em cada área da sua história de vida, no seu casamento, nas suas finanças, nas suas emoções, no seu corpo, na sua saúde, enfim, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Você que está nos ouvindo e nos vendo através desse vídeo, Deus ele quer movimentar as águas em seu favor. Mergulhe nesse movimento. A palavra profética sobre nós é movimente-se. Que você se movimente e que você receba o movimento de Deus, o movimento do Espírito, o movimento de Jesus na sua vida. Clame, peça e haja, porque através de um movimento seu, também haverá um movimento da parte de Deus em sua direção. Em nome de Jesus. Não é mesmo? Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa viver a partir de agora novos movimentos na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.